Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal para a gente atualizar as últimas informações do Grêmio neste Dia das Mães, neste domingo. Antes de mais nada, passo aqui o recado, feliz Dia das Mães para todas as mães, né? E vamos falar sobre o Grêmio também. No dia seguinte, há um resultado frustrante, há um resultado que ficou com gosto amargo, o empate por 1-1 contra o RB Bragantino e que teve muita repercussão. Repercussão dentro de quatro paredes, no vestiário ainda. E eu vou trazer bastidores, detalhes sobre a conversa de Mano Menezes. Uma conversa em um nível superior, uma cobrança, porque Mano perdeu a paciência com os atletas. Vou trazer esses detalhes para vocês, esses bastidores, depois do empate. E o problema grave, confirmado, com Gustavo Cuéllar. Tudo isso na sequência, mas antes peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, gurizada, eu quero começar falando sobre Gustavo Cuéllar, tá? Informação que eu trouxe com exclusividade ainda na sexta-feira à noite, que ele tinha realizado exames e havia sido diagnosticado uma lesão. Eu, como sou sempre muito sincero, transparente aqui com vocês, até aquele momento eu não tinha a gravidade da lesão do Gustavo Cuéllar. Mas durante a cobertura pela Rádio Bandeirantes, ontem, ainda antes da partida, eu tive acesso ao grau da lesão do Gustavo Cuéllar. E é um problema que fica claro. É lesão de grau 2. O Mano Menezes, ele comentou rapidamente sobre esta lesão e projetou o retorno do Cuéllar de 2 a 3 semanas. Aqui eu já passo um recado para vocês. Isso não vai se confirmar, tá? A lesão do Gustavo Cuéllar, a lesão grau 2B, não é nem a mais simples no grau 2. Então o Cuéllar, ele teve este problema e vai voltar só depois da parada para o Super Mundial. Tá? Sei que o Mano falou de 2 a 3 semanas, isso não vai se confirmar, tá? O Cuéllar é um jogador com problemas físicos. Ele tem um déficit físico. Ele não aguenta a intensidade dos treinamentos. E isso, de certa forma, é normal porque ele está passando pelo período de readaptação ao futebol brasileiro em todos os âmbitos. Nos últimos anos atuou em uma liga menos competitiva, de menor intensidade. Então, quando o jogador sai da Arábia, ele precisa de alguns longos meses para se readaptar ao futebol brasileiro. Lesão de grau 2, séria, e que ele está fora do baralho, é carta fora do baralho para os próximos compromissos. Volta só depois da parada para o Super Mundial. Mas aqui eu quero entrar principalmente no pós-jogo contra o RB Bragantino. Por quê? Foi um resultado com gosto amargo. Resultado de empate por 1-1. O Grêmio consegue sair na frente, mas um minuto depois segue sem vencer, né? Segue com um resultado negativo diante do cenário que estava se apresentando. Um empate por 1-1. Consegue daí possibilitar o empate do RB Bragantino. Eu tive acesso ao ambiente no vestiário. Aquilo que foi externado no vestiário depois do empate. Primeira observação que eu faço aqui para vocês. O Mano, ele estava muito irritado no vestiário, tá? No vestiário, o sentimento era o seguinte. O sentimento dos jogadores muito abalados. Muito abalados, não pelo empate contra o RB Bragantino, mas pela forma como o resultado foi construído. O Mano Menezes, ele perdeu a paciência e o que eu escutei foi, ele disse para os atletas que é inadmissível em um jogo onde estava se desenhando por um 0-0, o Grêmio fazer um gol aos 42 minutos da segunda etapa e um minuto depois, uma total desatenção do sistema defensivo, sofrer o gol. O Mano perdeu a paciência neste aspecto, que é inadmissível, que o Grêmio não pode possibilitar um empate nessas circunstâncias e que a vitória seria extremamente importante. Os jogadores estavam muito abalados, cabisbaixos, de cabeça baixa, sentiram o resultado acima de tudo. Eles sabiam que era um cenário muito importante de embalar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Agora o Grêmio é o 14º, pode perder outras posições com o andamento da rodada, tem 9 pontos e uma sequência muito difícil. No final de semana tem duelo muito complicado contra o São Paulo fora de casa, depois o Bahia, Juventude, Corinthians, adversários muito complicados de enfrentamento. Mas o Mano
depois que fez esta forte cobrança no vestiário, deu uma bronca nos jogadores pela desatenção, o Mano ele também revelou aspectos positivos aos atletas. O Mano disse que, por pouco, que o Grêmio não ficou pelo terceiro jogo seguido sem sofrer gol, por pouco, e isso é um aspecto que ele está tentando melhorar, né? O Grêmio já não tinha tomado gol contra o Atlético Grau, ontem estava se encaminhando para sair zerado neste aspecto, então o Mano falou isso para os atletas. Outra situação, o Mano disse que existe uma perspectiva criada pelo grupo de jogadores a partir da atuação no segundo tempo, que o ponto de partida agora é aquele, tá? Que o time evoluiu no segundo tempo, que a atuação na primeira etapa foi abaixo. E aqui um relato de quem esteve no campo. O Mano Menezes a todo momento na primeira etapa passava orientações para os jogadores, dizendo para o Grêmio pressionar mais alto, não dar espaço para os atletas. O Mano até estava de jaqueta em um determinado momento da primeira etapa, ele tirou a jaqueta pelo nível de irritação. Tava frio até na arena, mas ele ficou só de camiseta, passando orientações para o Marlon, passando orientações para o sistema defensivo, uma situação que também, para quem esteve ali atrás das goleiras, como eu, tive a oportunidade pela Rádio Bandeirantes, o Mano ele estava muito irritado também pela saída de jogo do Grêmio, recuando a bola a todo momento para o Thiago Volpi, né? E é o Mano que perdeu a paciência no vestiário, mas depois da bronca, pelo menos ele abriu a perspectiva de melhor. É um Grêmio que está em um momento de oscilação, um momento negativo, a gente precisa botar assim, não está conseguindo se encontrar, e já adianto que nos próximos conteúdos eu vou trazer aqui para vocês detalhes do porquê que o Monsalvo e o Cristaldo não estão sendo utilizados agora, ou porquê que eles ficaram no banco ontem contra o Bragantino para a entrada do Natan Pescador. São detalhes que eu ainda estou colhendo, mas são detalhes preocupantes, tanto quanto preocupantes, tá bom, gurizada? Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aí no vídeo, a qualquer momento voltamos com mais informações aqui a respeito do Grêmio.